Olá, está começando mais um episódio do Highlights, um programa que traz notícias relevantes sobre o varejo brasileiro. E hoje, especialmente, a gente vai falar sobre o IPV, Índices de Performance do Varejo, que é desenvolvido pela High Partners com chancela da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Os dados são da FX, da F360 e da Harmo, com análise da For Intelligence. Os índices trazem informações sobre fluxo, vendas e reputação do varejo brasileiro. Eu estou aqui hoje com a Júlia Guise. Oi, Júlia, tudo bem? Bom, a Júlia ela é analista-chefe desse estudo. E, Júlia, eu queria então te perguntar. Eu vi aqui que a gente teve um avanço significativo do varejo, mas a gente teve uma particularidade, né, entre lojas de shopping centers e lojas que ficam na rua. Então, eu queria que você comentasse com a gente. Bem-vinda. Oi, Flávia, é um prazer voltar aqui no Highlights. O que o PV mostrou para a gente agora no mês de julho, né, entre julho de 21 e julho de 20, é que nas lojas de shopping center houve um avanço de 73,8% no fluxo de visitação, enquanto nas lojas de rua houve uma contração de 16,8%. E ainda nessa mesma base de comparação, as lojas de shopping também tiveram uma melhora nos indicadores de venda, né, então de quantidade de boleto gerado e de faturamento nominal. Em ambos os estabelecimentos, o atendimento presencial ele ainda permanece deprimido, mas a base de comparação é um pouco mais fraca para estabelecimentos comerciais em shopping centers, cujos indicadores demoraram um pouquinho mais para responder, né, à abertura, à reabertura, na verdade, no segundo semestre de 22, o que explica em parte essa divergência. Outro fator que contribui também para essa dinâmica é o aumento da mobilidade, né, que junto com o avanço das campanhas de vacinação, propicia mais confiança para os consumidores, né? Principalmente para frequentar grandes centros comerciais. Sim, muito bem. A gente viu também um recorte regional que Sul e Sudeste foram bastante representativos nessas altas, né? Enfim, tanto na questão de fluxo quanto na questão de vendas. É isso mesmo? Isso, tanto na região Sudeste quanto na região Sul, a gente teve taxas de crescimento também interanuais altas, tanto de indicadores de venda, como boletos gerados e faturamento nominal. Mas o crescimento na quantidade de boletos gerados, que é o que indica para a gente mais ou menos o volume de vendas, ela é bem distribuída entre as regiões do Brasil. Uhum, legal. Bom, falando da PMC, que é a pesquisa mensal do comércio, a gente sempre espera a PMC para a gente ver a nossa sincronia com essa pesquisa tão importante do IBGE, né? E a gente vê mais uma vez que houve um avanço, né, em relação à variação ano contra ano, e que a gente também tem um destaque para o setor de vestuário, né, que ali é o setor de tecidos, vestuário e calçados. Eu queria também que você comentasse com a gente como é que foi o resultado desse mês. A gente tem uma defasagem de um mês, né? Porque o IPV a gente está falando de julho e a gente tem a última pesquisa mensal do comércio de junho. Comenta para a gente também. O volume de vendas no varejo restrito, né? E a gente fala muito do varejo restrito aqui no IPV porque ele é um pouco mais próximo aos segmentos que a gente acompanha no IPV. Então, o volume de vendas no varejo restrito ele avançou 6,2% em junho, Sim, em tem junho de 20. defasagem em junho de 22 em comparação a junho de 20. E em comparação a maio, ou seja, a variação mensal da PMC, houve uma contração de 1,7%. Essa contração na margem, ou seja, em comparação a maio, ela é devido a uma alta inflacionária, que atinge dois dos principais segmentos da PMC, que é supermercados e combustíveis e lubrificantes. Uhum. Quando a gente olha, por exemplo, para o setor de tecidos, vestuários e calçados, né, o ramo têxtil, a gente já vê um crescimento bem mais forte na variação anual, de 6,1%, em comparação, né, com junho de 20. Nos Uhum. meses anteriores, esse ramo já havia registrado altas mensais consecutivas e expressivas. O volume de vendas continua abaixo, no entanto, do patamar pré-pandemia. E como na margem houve uma contração, né, ou seja, desse setor, em frente a maio, o segmento ele continua abaixo desse patamar de fevereiro de 2020, o pré-pandemia. Sim. Bom, retomando só aqui para a gente finalizar também esse highlights, que é para ser breve, mas é para ser bastante, enfim, dá para a gente ilustrar bastante sobre quais foram os números do varejo desse mês, falando um pouco sobre esse índice alternativo que a gente traz,
que é o do Google Community Report, falando sobre mobilidade, né? E já indo muito ao encontro do que você disse quando você começou, de que as pessoas estão voltando a circular. A gente também vê isso nesse índice, em que as pessoas estão passando menos tempo em casa e que elas também têm visitado mais ambientes de varejo e lazer. Então, também queria que você trouxesse a sua análise a esse respeito. A gente tem observado mês a mês, né, desde meados de abril, a melhora nesses indicadores de mobilidade. Então, a redução do tempo passado em casa em comparação ao período pré-pandemia, o aumento da visitação em estabelecimentos varejistas, em farmácias e mercados. E esse movimento continuou em julho, porém a um ritmo mais lento, né, à medida que a gente vai se aproximando a esse patamar pré-pandemia. Legal. Júlia, muito obrigada mais uma vez. É tão bom, né? É tão mais fácil quando a Júlia fala e explica pra gente sobre como é que foram os números, porque quando a gente olha, né, enfim, todo aquele histórico, obviamente a gente quer ter boas notícias e que bom que elas têm vindo, porque a gente vê o varejo avançar. Então agora a gente espera o IPV do próximo mês. E para você, obrigada por ter nos ouvido e a gente se encontra no próximo Highlights. Até mais.